Trocas e Olhares, ele é um projeto desenvolvido pelo Sesc São Paulo, pelas equipes que se ocupam do campo da arte e educação, mais especificamente nas artes visuais, desenvolvido então pela Gerência de Artes Visuais em parceria com diversos profissionais e sobretudo com as equipes do Sesc São Paulo que aplicam, vamos dizer assim, essa publicação que é voltada para a formação de professores, de educadores e educadoras. Como é que se dá essa formação? Esse material ele é criado, então, baseado em metodologias da arte e educação, metodologias conceituais, mas também metodologias práticas, um trabalho de diálogo com professores, pensando em como o universo das artes visuais e das obras de artes visuais podem adentrar a sala de aula, mesmo que o aluno, ou os professores não estejam no espaço museológico, que é onde normalmente se dá o contato prioritário com o universo das artes visuais. Então ele é uma maneira de, através de um dispositivo impresso, garantir que as perguntas provocadoras e instigadoras das artes cheguem de maneira organizada, com textos, referências, além das interpretações das próprias obras, permitindo um trabalho coletivo em sala de aula. Durante a oficina a gente apresentou o material para os professores, que foi criado pensando em ser uma ferramenta mesmo de uso em sala de aula, e a gente pôde fazer duas práticas que são propostas no material com eles agora. Uma desse desenho no rosto e a outra brincando com as sombras e com o corpo. A arte, a educação, com esse material rico que foi proporcionado para a gente aqui hoje, nessa manhã, é muito importante para ver e trazer novos olhares dentro da sala de aula para as crianças pequenas e também para o professor. O material é riquíssimo e uma oportunidade única nessa manhã de hoje, a qual eu agradeço muito por poder participar. Então esse material veio com certeza para enriquecer, ainda mais aquilo que a gente ensina em sala de aula, enriquecer as experiências dos alunos, nos dá um arsenal aí do que a gente pode fazer, de como a gente pode usar. Então a gente gostou muito e estamos ansiosos para levar para a sala de aula. É um trabalho que absorve essencialmente obras do acervo Sesc de Artes. Então o Sesc São Paulo tem uma coleção de artes que hoje ultrapassa 2.000 obras. Essas obras elas estão normalmente disponíveis para visitação do público nas várias unidades da rede, e o Trocas e Olhares ele faz um recorte, permitindo então que obras que estão espalhadas pelo estado de São Paulo sejam reunidas numa publicação única e que parte então de premissas e conceitos que vão evocar elementos que essas obras têm em comum. Junto com a camada da boca. E a primeira coisa que faz é ser abordados ou construídos a partir do material. No caso da segunda edição, que marca o lançamento na unidade do Sesc Piracicaba, ela evoca, e obviamente é por isso que a gente está aqui no Sesc Piracicaba, um projeto de longa duração que o Sesc São Paulo desenvolve nessa unidade, muito importante para o desenvolvimento do campo das artes visuais no Sesc, que é a Bienal Naifes do Brasil. Por aqui chegamos. Enquanto educadora, professora, mãe, eu acho importante a gente saber ler o mundo através da arte. A arte, seja na literatura, seja nos quadros, eles contam uma história mais suave, mas sem interferência dos vencedores e dando espaço para todas as vozes. Inclusive, nos faz perceber que nós somos participantes dessa história e todos somos capazes de fazer arte. É um projeto, assim, que eu diria pioneiro, inovador, no sentido dessa estética presente nos espaços, além do material digital, que é muito bonito. Então vejo enquanto potência para contagiar
os espaços da educação infantil com a arte. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a pergunta é importante. Então eu penso, né, que o aspecto muito relevante dessa publicação é tornar de forma leve o professor um pesquisador, né, a partir dessas perguntas, porque ao exercitarmos essas perguntas sugeridas e outras que surgirão, nós vamos ter uma gama de perguntas e de respostas que fazem de nós pesquisadores. A sala de aula é um laboratório. Parabenizo o Sesc São Paulo, né, por essa ação aqui na cidade de Piracicaba e desejo que esse projeto reverbere por todas as outras cidades do nosso estado de São Paulo. O trabalho da cultura é um trabalho colaborativo, é um trabalho em que saberes distintos precisam se compor para que essa mágica, vamos dizer assim, do que acontece aqui no palco, do que acontece no espaço expositivo, tenha também os saberes e os fazeres de quem está nos bastidores trabalhando, e sobretudo os artistas, que são aqueles que evocam e inspiram o nosso trabalho cotidiano. E a gente possa ajudar também na divulgação desse belo projeto, né, a toda a cidade de Piracicaba. Uma boa noite, obrigado e um excelente evento a todos. E esse conjunto ele foi pensado por um grupo de pesquisa em arte e educação, que é o Jaca Center. Elas desenvolveram um conceito de trabalhar temáticas fundamentais na leitura contemporânea que a sociedade brasileira faz sobre esses saberes não clássicos na estrutura de pensamento acadêmico. Mostra o dia a dia e coisas que você nem imaginaria. Mostra a cozinha da avó e um monte de bicho tocando forró. Eu acho que essa obra cumpre esse papel de colocar essas crianças, jovens, professores que vão entrar em contato com essas obras, né, com essas pensadoras, para que a gente nunca mais abra a boca para dizer naif como algo primitivo, ingênuo, autodidata de um jeito ruim, mas como uma memória do corpo ativa, latente e inspiradora. É isso. Obrigada. Assim, a gente pode pensar que são mais de algumas centenas de pessoas envolvidas na produção de Trocas de Olhares, mas assim, o trabalho de todas essas pessoas ele foi startado realmente pela produção do artista naif, que se titula como naif, ou seja lá a denominação, o adjetivo que ele queira trazer para si próprio, mas essa produção brasileira, né, que representa muito a diversidade do nosso Brasil, que é riquíssimo, né? Então são muitas trocas, são muitos olhares, são muitas falas. Então assim, aqui eu estou vendo muitos rostos assim, de pessoas novas, recém-chegadas aí na instituição, muita gente também que está há bastante tempo. Então acho que esse dia vai ser um dia de muitas trocas interessantes, assim, trocas de experiência mesmo, né? E que participou ativamente também dessa criação. O material vai poder ser reativado permanentemente, assim como a primeira edição foi. Foram buscar em pensadores, pensadoras de outros saberes da sociedade brasileira. A gente está falando da sociedade indígena, né, de representantes da sociedade indígena, de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas, de outros corpos dissidentes em relação às heteronormatividades que a gente vem friccionando no contemporâneo. Em cima desses textos e dessas colaborações foi organizado então o grande conjunto de saberes que esse projeto discute e que pretende então ser uma porta de diálogos e de trocas, por isso mesmo o título do trabalho, com
esses profissionais e essas profissionais fundamentais da formação humana, que são os professores das escolas fundamentais e do ensino médio. Então, e hoje a gente tem um trabalho direcionado com os técnicos do SESC, que também é pensar como articular esse material nas suas unidades e pensar também esse material, e criar também uma dinâmica para que eles passem a pensar estratégias também para que cada unidade se articule com as redes de ensino de cada cidade, com os professores. Enfim, é um material muito vivo, né, que tem uma possibilidade de estratégias não só interna quanto externa, né? Então ele é de plástico e ele é brilhante também, além de ser movido a vento e feito para descansar. Então, através dessa publicação, o SESC reforça, vamos dizer assim, algo que está muito no cerne da instituição, que é o seu compromisso fundamental de pensar a cultura e a educação como um binômio que não se separa, permitindo que a nossa ação, que acontece dentro dos espaços das unidades, também possa ser levada para os espaços das escolas e, por que não, dos contextos familiares dessas muitas crianças, jovens e educadores que terão contato com essa pesquisa e esse material de formação. Então, nessa cidade, nesse estado maluco, essa indignação, ela tem uma relação direta com a ação. Eu tive algumas experiências como educadora e algo que eu sempre defendi como educadora é da gente, enquanto educador, animador cultural, enfim, da gente testar também, colocar a mão na massa nas atividades que a gente propõe para o público. Então foi incrível participar fazendo atividade, né, colocando a criatividade em conjunto com os outros colegas de outras unidades, e também nessa imersão corpórea, né, que faz a gente refletir a questão do território, também as nossas práticas e as nossas experiências pessoais. Então, acredito que, espero que tenha outras formações e outros encontros dessa natureza. Acomodou e vai fazendo essa massagem. Inspirei, solta. Agora fecha o olho para fazer isso de olho fechado. Esse encontro aqui em Piracicaba foi fantástico, foi muito bom poder ter um contato com outras pessoas da equipe, conhecer colegas que eu não tive a oportunidade de conhecer antes, me aproximar de outros colegas que eu já havia conhecido, rever outros colegas que conhecia há bastante tempo. E mais do que isso, foi importante entender essa dinâmica das oficinas que às vezes nós propomos e não temos essa oportunidade de estar participando. Então, a oficina de hoje, que trabalhou muito tanto o corpo, quanto o silêncio, quanto o som, foi algo fantástico e que mexeu bastante comigo também. E fico muito feliz de estar aqui hoje. Dessas crianças que estão no ambiente escolar, e aí tem uma série de moldes pré-estabelecidos já pela escola, e delas terem um momento de se perceber, de perceber o seu corpo no mundo, de trabalhar a sua criatividade, a sua percepção das coisas, e de ter isso valorizado, isso contemplado em sala de aula, feito com muita dedicação, com muita atenção e sensibilidade por parte dos professores. Eu acho que esse material do Trocas e Olhares e tudo que aconteceu aqui nesses dias, o lugar, não um lugar final, porque a ideia é que não tenha final, mas um lugar importante dele é esse, é que ele vai chegar na escola e ele vai ter um papel na vida dessas crianças que estão indo para o cotidiano delas, ter a vida lá na escola. Que essas obras elas possam adentrar as salas de aula e serem exploradas, e esse cotidiano cultural, popular, vivo, as festas, as naturezas, as lutas, elas possam se expandir aí em vários e múltiplos diálogos.